Começando aqui a gravação. Então, semana passada nós comentamos sobre algumas propriedades dos minerais e propriedades que nos ajudam a identificar esses minerais. Hoje nós vamos seguir vendo algumas outras propriedades que não vimos ainda e que nos auxiliam também na identificação desses minerais, tá certo? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar no chat ou habilitar o microfone e vamos lá. Na semana passada, nós falamos, então, sobre dureza, clivagem, fratura e brilho. São 4 propriedades dos minerais que nos auxiliam na sua identificação. Hoje nós vamos ver mais algumas. Para começar, temos aí a cor. A cor é uma propriedade muito fácil de vermos, né, e nos auxilia em algumas vezes para a identificação dos minerais. O que seria a cor? A cor é conferida pela luz refletida ou transmitida pelo cristal. Então, lembre-se que a cor que a gente enxerga de qualquer material é a cor refletida por aquele material. Como assim? Todos os materiais recebem incidência de luz, parte dessa luz é absorvida pelo material e parte é refletida. A parte que é refletida, nossos olhos captam e nós interpretamos, certo? Então, nós vemos esse mineral aqui à esquerda do slide como sendo azul, porque a luz incide nesse material, incide nesse mineral, todos os comprimentos de onda são absorvidos, com exceção do comprimento de onda relativo ao azul, que é refletido. E esse comprimento de onda refletido, nossos olhos captam, nós enxergamos o material como de cor azulada. Vocês com certeza já perceberam que cores mais claras, roupa mais clara, por exemplo, é mais fresca do que roupa mais escura. Ficar no sol com uma roupa de cor escura, preto, azul escuro, a gente sente mais calor do que uma roupa mais clara, né? Isso, cores mais escuras, por exemplo, o azul escuro, absorve todos os comprimentos de onda, menos o azul escuro. O preto, na verdade, que é uma ausência de cor, absorve todos os comprimentos de onda. Então, se aquece mais. Já o branco reflete todos os comprimentos de onda. Então, absorve menos energia, menos calor, fica um material, fica uma situação menos quente. Ok? Bom, vocês podem reparar aqui 3 minerais com cores diferentes. A apatita, que vocês já conhecem, nós já vimos semana passada. Qual que é a dureza da apatita que a gente viu semana passada? Alguém se lembra? 5, muito bem, muito bem. Dureza da apatita, 5. Gipsita, dureza da gipsita, fácil essa, né? 2, ok. E a dureza do talco, mais fácil ainda, 1, certo. Tem alguns afiados aí no chat. Beleza, continuem assim. Ok. Alguns exemplos de cores dos minerais. Então, temos aí algumas micas. Mica é o nome é o nome de um grupo de minerais. Então, tem vários tipos de minerais dentro do grupo das micas, por exemplo, moscovita, biotita, lepidolita e vários outros. Então, tem cores diferentes. Calcita, nós falamos um pouco dela na semana passada também. Qual que é a dureza da calcita? Alguém se lembra? 3, ótimo. E a calcita tem clivagem ou tem fratura? Clivagem, certeza? Mais alguém? Certeza, clivagem. A calcita tem clivagem, não tem fratura. Certinho. Então, calcita, nós vamos ver hoje que tem calcitas de cores bem diferentes. Hematita, a hematita, pelo contrário, é sempre dessa cor acinzentada. Tem pouca variação, um pouco de variação só nas tonalidades do cinza. Quartzo, tem várias cores, esse é o quartzo hialino, mais transparente. Cianita, vocês viram durante o período presencial, cianita cor azulada, então bem típica essa cor desse mineral, que auxilia muito na sua identificação, ok? Então tem cores diferentes. Aqui alguns exemplos de alguns minerais que têm alto valor econômico. A turmalina paraíba, por exemplo, esse primeiro aqui, à esquerda, é uma turmalina. Ela tem sido chamada de turmalina paraíba porque foi primeiramente encontrada no estado da Paraíba, aqui no Brasil.
e é um mineral muito caro, utilizado para joalheria, e o quilate é equivalente a 0,2 grama. O quilate da turmalina Paraíba, o último preço que eu vi num site, era em torno de US$ 15.000, 0,2 grama de turmalina Paraíba, por causa da sua cor bem característica. E numa reportagem que eu vi, mas a mais recente que eu achei, fala que a extração de turmalina Paraíba no Brasil já foi esgotada e hoje está sendo extraída na África e também está no processo já de esgotamento de extração. Então, um material bem raro, daí o seu valor mais alto. O diamante, o quilate do diamante, transparente, né, mais comum, eu vi nesse mesmo site, fala que pode chegar até US$ 65.000 o quilate do diamante. Talvez esse preço já mudou, ok? Mas só para se ter uma ideia, a turmalina Paraíba era o segundo mais caro nessa escala por esse site. Então, cor azulada, o ouro, cor dourada mesmo, né? Esse amarelo brilhante. Rubi, essa cor mais avermelhada. Esmeralda, esse tom esverdeado também. Água marinha, que é outro de alto valor econômico, todos esses aí são, né? Já um azul mais claro. Então, cores diferentes que também acabam atraindo atenção para alguns minerais pela própria cor mesmo que eles se apresentam. Só no exemplo aqui da turmalina, existem turmalinas, além dessa azul, existe ainda a turmalina preta, que é a mais comum, a turmalina rosa, que também é bem comum, turmalina verde. Então, tem várias cores aí. Cada mineral pode se apresentar em diferentes cores, mas tem minerais que se apresentam apenas em uma cor. Nós chamamos os minerais que se apresentam apenas na mesma cor, que ocorrem apenas na mesma cor, como minerais idiocromáticos. Já os minerais que podem ser encontrados em diferentes cores são chamados minerais alocromáticos. Então, a turmalina, por exemplo, é um mineral alocromático, ok? No caso da cor, vocês podem perceber aí todos esses minerais com cores diferentes, mas nem sempre a cor ajuda na identificação. Por quê? Vocês conhecem esses minerais? Alguém sabe me dizer que minerais são esses que estão no slide? Pela cor, parece que são minerais diferentes, não é isso? Verde, róseo, mais esbranquiçado, mais escuro, mais transparente, roxo. Então, pela cor, aparentemente são minerais diferentes, não é isso? Só que na verdade, todos eles são o mesmo mineral, são variações do mesmo mineral. Todos eles são quartzo, como responderam aqui no chat. Todos eles são quartzo. Então, nós temos o quartzo verde, quartzo rosa, quartzo leitoso, enfumaçado, hialino e o quartzo roxo ou ametista. E ainda tem outras cores de quartzo, quartzo ferruginoso, quartzo amarelo, tem outras cores aí. Mas reparem, então a cor nem sempre ajuda na identificação dos minerais. É preciso ficar atento a isso. O quartzo é um mineral idiocromático ou um mineral alocromático? É um mineral alocromático, muito bem. É um mineral alocromático porque se apresenta em diferentes cores. E é o mesmo mineral. Tá certo? Então, cor ajuda muito na identificação de alguns. Eu tenho uma ametista aqui na mesa, inclusive, a mais arroxeada, né? Então, viu um material arroxeado, pode, o formato ali do sistema cristalográfico típico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ametista, quartzo roxo. Né? Então, a cor ajuda demais na identificação em alguns casos, mas a gente tem sempre que lembrar que o mesmo mineral pode se apresentar em cores diferentes de acordo com o mineral. Segunda propriedade que vamos ver aqui hoje, o traço, chamado traço. Tem alguns livros que também o chamam de laivo. Laivo. Então, traço ou laivo são sinônimos. O traço é a cor do pó do mineral quando esse mineral é riscado em alguma superfície abrasiva. Quando riscamos o mineral em alguma superfície abrasiva, ele deixa um pó. A cor desse pó é o traço. Então, independente da cor do mineral, macroscopicamente, independente da cor que nós estamos vendo, o mineral,
o seu traço tem sempre a mesma cor, certo? A hematita, por exemplo, tem cor cinza, macroscopicamente, mas o traço da hematita é vermelho, como vocês podem ver nessa figura aqui do centro, nessa foto aqui do centro. E a hematita, nós vamos comentar, é bem importante para solos, né? Solos apresentam, geralmente podem apresentar hematita, solos vermelhos com certeza apresentam hematita, e ainda tem um outro mineral, hematita é um composto, é um óxido de ferro, Fe2O3, e tem um outro óxido de ferro que é chamado magnetita, também encontrado em solos, mas em tamanhos menores, né? Não desse tamanho aqui da foto. Geralmente a magnetita é encontrada no tamanho areia, na classe de tamanho areia, nos solos. E também é um óxido de ferro. Algumas pessoas, aqui nas aulas práticas, às vezes confundem hematita com magnetita, pelo nome, por serem óxidos de ferro, mas elas têm algumas propriedades que auxiliam muito na sua separação para quem tiver alguma dúvida. A magnetita apresenta traço preto, já a hematita, como a gente comentou, apresenta traço vermelho. Então, pelo traço, dá para a gente separar essas duas. E tem uma outra propriedade que auxilia também, e é até mais fácil do que o traço. É o caso do magnetismo. A magnetita apresenta atração magnética a um ímã. Então, com o ímã, a gente consegue perceber se o mineral tem atração magnética. A hematita pode ter, geralmente não tem, mas em alguns casos pode apresentar. Mas então, juntando, se você não conseguir fazer o traço já separa. O traço da magnetita é escuro, o traço da hematita é vermelho. O ímã pode ajudar nessa separação. Aqui eu fiz um vídeo, que é um teste que a gente faz em aula prática, né, como não vai ser possível pela pandemia. Eu fiz um vídeo analisando o traço da hematita e o da magnetita. Para isso, a gente, geralmente, no laboratório, a gente pega um pedaço de porcelana e risca a porcelana com esses minerais. Então, dê uma olhada no vídeo. Começando aqui com a hematita, riscando a hematita na porcelana, o traço é dessa coloração um pouco mais avermelhada. Já com a magnetita, o traço é bem escuro, o traço é preto mesmo, né? Bem contrastante aí. Então, pelo traço, dá para a gente separar muito bem esses dois minerais. Certo? De novo aí, traço vermelho da hematita e quando a gente faz com a magnetita, o traço é bem escuro, bem diferente. Pelo traço, dá para separar facilmente. Outro mineral que é interessante da gente fazer esse teste do traço, e até mais interessante porque ele se apresenta em diversas cores, é a calcita. A calcita, vocês se lembram, a gente já discutiu da calcita, dureza 3, o CaCO3, a fórmula química, composição química. Se a gente fizer, aqui no laboratório, a gente tem 3 calcitas de cores diferentes. Uma mais esbranquiçada, uma alaranjada e uma preta. Para vocês verem essa questão do traço, que independente da cor do mineral, o traço é o mesmo, eu fiz esse vídeo aí que eu vou mostrar. Então, de novo, com a porcelana, o traço da calcita é branco, por isso eu passei o dedo ali para mostrar que realmente não tem nada. Então, primeiro traço com a calcita branca, traço branco. Vou raspar ali de novo, só para mostrar que não ficou nada de resquício. Pegando a calcita laranja, fazendo o traço, mesmo ela sendo laranja, o traço continua branco. E ainda temos uma calcita preta, ó, limpando aí de novo. Temos aí uma calcita preta, mesmo sendo preta, totalmente diferente daquelas outras duas, cor mais escura, ainda assim o traço dela sai branco. Tá? Então, o traço é típico do mineral. Independente da cor que o mineral se apresenta, o traço apresenta sempre a mesma cor. O traço permanece com a mesma cor. Ok? Então, nos 3 casos aí, calcita branca, laranja e preta, o traço sempre branco. Alguma dúvida sobre traço? Cor e traço são
mais fáceis de compreendermos, de discutirmos, né? Passando para a próxima propriedade, peso específico. O peso específico, na aula prática convencional, presencial, a gente faz um teste com uma balança que auxilia na explicação. Mas o peso específico é fácil de compreender da seguinte forma. Ele é uma densidade relativa. É a densidade do mineral em relação à densidade da água pura a 4 graus Celsius. A água pura a 4 graus Celsius tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. No caso do peso específico, o seu cálculo é basicamente comparado com a água, a densidade da água pura. Então, é a densidade do mineral dividido pela densidade da água pura. Dividindo a densidade de um mineral pela densidade da água, tem a divisão numérica, mas as unidades se cancelam, as unidades são canceladas por essa divisão. Então, o peso específico tem um valor adimensional. Enquanto a densidade tem uma unidade, por exemplo, gramas por centímetro cúbico, peso específico não tem unidade, é adimensional, é apenas o valor numérico, certo? Nós temos aqui, por exemplo, a grafita, tem peso específico 2,1, 2,2. Se vocês separarem, o volume dos minerais geralmente é irregular. Então é difícil a gente calcular o volume dos minerais. Imaginem como calcular o volume correto dessa grafita, dessa amostra de grafita, dessa magnetita aqui. O volume de uma esfera, o volume de um cubo, isso é tranquilo de ser calculado. Mas volumes irregulares, assim, é bem complicado, praticamente impossível. Não é fácil de calcular o volume de materiais irregulares. O que é feito nesse caso? Na aula prática a gente mostra isso. Na aula prática a gente pega um becker com água, coloca esse becker com água sobre uma balança. Pega a amostra do mineral que a gente quer calcular o peso específico e amarra um barbante, amarra uma cordinha e coloca esse mineral nesse becker com água que está sobre a balança, mas sem deixar esse mineral tocar nas paredes do becker, nem no fundo nem nas paredes. Quando a gente faz isso, a massa que a balança está medindo sobe, aumenta. E essa massa que sobe na balança é relativa, é correspondente à massa do volume de água deslocado por esse mineral quando colocado submerso. Como a densidade da água é 1, o volume deslocado é equivalente à massa de água deslocada. Dessa forma, a gente tem o volume equivalente do mineral. Vocês já devem ter reparado que quando tem um copo de água, colocam um cubo de gelo nesse copo, o nível da água sobe, não é isso? O nível da água do copo sobe quando vocês colocam um cubo de gelo, por exemplo, ou um pouco de açúcar. Esse volume que sobe é equivalente ao volume do material que vocês colocaram. Então, colocaram um cubo de gelo. O volume que subiu no nível do copo é equivalente ao volume do gelo que está submerso. Por esse princípio, um princípio de Arquimedes, que é possível determinar o volume desses minerais irregulares, de formato irregular. E aí, pegando a massa do material, pegando a massa do mineral e dividindo pela massa do volume de água deslocado, ou seja, como é água, densidade 1, é a mesma coisa que o volume de água deslocado, que, por sua vez, é a mesma coisa que o volume do mineral. Então, dividindo a massa do mineral pelo volume do mineral encontrado dessa forma, a partir da submersão dele em água, no becker com água, é possível determinar o peso específico. Ok? Então, como o peso específico auxilia na identificação? Quando a gente pega qualquer material, a gente já percebe se o material é pesado, o material é mais leve. Isso para qualquer material do nosso dia a dia. A mesma coisa com minerais. Tem minerais que são bem pesados, têm alto peso específico. Por exemplo, a galena, que a gente viu na aula anterior, quando falamos de clivagem, ela é composta por chumbo e enxofre. Chumbo é um elemento pesado. O peso específico da galena varia na faixa de 7,3 a 7,6. Então é bem pesado, um material bem denso, alto peso específico.
A magnetita, lembrando, um óxido de ferro, ferro também é um elemento mais pesado, tem peso específico 5,1. Já a grafita, o grafite, composto por carbono, elemento mais leve, olha a diferença, né? Tem peso específico de 2,1 a 2,2. O quartzo, que é super comum por aí, é mais leve também, formado por silício e oxigênio, silício é um elemento mais leve também, tem peso específico em torno de 2,65. Já o diamante, também carbono, né? Só que 3,1 a 3,5. Por que essa diferença? Se grafita e diamante são formados pelo mesmo elemento químico, mas mesmo assim eles apresentam peso específico diferente. O diamante tem um peso específico maior do que a grafita. Porque o diamante tem a sua estrutura cristalina mais densa. Os átomos de carbono que compõem o diamante estão mais próximos, estão mais perto um do outro. Foram mais pressionados, mais comprimidos quando o diamante foi formado. Então, no mesmo volume, o diamante apresenta maior quantidade de átomos de carbono do que a grafita, onde os átomos estão mais separados, nesse caso. Então, no volume de grafita, pegando o mesmo volume de diamante e grafita, nós temos maior quantidade de carbono no diamante do que na grafita, e daí a diferença no seu peso específico, certo? O que diferencia os dois é justamente a estrutura cristalina, a forma com que os átomos se organizam formando esses minerais. Ok? Então, o peso específico varia de acordo com o mineral e nos auxilia bastante dessa forma. Só de pegar mesmo o material já percebemos se é mais leve, se é mais pesado. A calcita tem peso específico em torno de 2,7, também é um mineral um pouco mais leve. Então, o peso específico varia de acordo com o mineral e nos auxilia dessa forma. Ok? Ok. Então, a última propriedade que vamos falar hoje é o hábito cristalino. O que seria o hábito cristalino? Como eu comentei, ele ajuda na identificação, principalmente quando os cristais são maiores. É uma propriedade mais microscópica, que diz respeito à organização dos átomos formando o mineral. Então, como é algo microscópico, muitas vezes é difícil da gente analisar a olho nu, é impossível. Mas quando os cristais são grandes, os cristais dos minerais são grandes, aí ela já nos auxilia mais. Nós temos diversos tipos de hábito cristalino ou sistemas cristalinos dos minerais. Eles são, basicamente, a forma com que os átomos se organizam na estrutura do mineral. A forma com que os cristais crescem formando o mineral. Então, nós temos, por exemplo, esse sistema cristalino cúbico. Reparem, cada ponto, cada vértice desse cubo representa um átomo. As distâncias entre os átomos, nesse caso, desse sistema cristalino, sistema cristalográfico, é a mesma entre todos os átomos, e os planos apresentam ângulos de 90 graus entre si. É um cubo. Exemplo de mineral assim é a halita, o sal de cozinha, né, que a gente está acostumado a utilizar, apresenta esse sistema cristalográfico cúbico. A pirita também apresenta esse sistema cristalográfico. Então, os átomos se organizam desse jeito, formando uma estrutura cúbica. Temos alguns outros tipos de sistema cristalográfico, por exemplo, temos aqui o tetragonal, em que dois dos lados têm a mesma medida, e o terceiro lado tem uma medida diferente. Lembra um paralelepípedo, né? E os ângulos ainda são de 90 graus entre os planos. Então, dois lados com tamanhos iguais e o terceiro lado com tamanho diferente, mas ainda formando ângulos de 90 graus entre si. Um outro sistema, chamado ortorrômbico, agora já apresenta os três lados de tamanhos diferentes. Os três lados são de tamanhos diferentes, mas ainda apresentam ângulos aqui de 90 graus. Certo? Temos um outro sistema chamado hexagonal, a forma de um hexágono, mesmo em três dimensões. Os lados, aqui na base, têm o mesmo tamanho,
e a altura é diferente. A base tem um tamanho e a altura é diferente. E formam ângulos aqui de 120 graus. Temos ainda outros tipos, tipo o monoclínico, que apresenta um ângulo de 90 graus, os lados têm tamanhos diferentes, um ângulo de 90, em alguns tem ângulos também que não são de 90 graus. E ainda triclínico, que os ângulos, os lados são todos diferentes, os lados têm tamanhos diferentes, e nenhum ângulo é de 90 graus. E ainda temos o trigonal, que ele é uma variação é uma subdivisão do hexagonal. Ele apresenta lados de mesmo tamanho e ângulos diferentes de 90 graus. Certo? Então, temos 7 sistemas. Alguns exemplos de minerais com esses sistemas cristalográficos: a pirita, com o cúbico, vértice daquele cubo tivesse um átomo de ferro, outro de enxofre, outro de ferro, outro de enxofre, e assim sucessivamente, formando ângulos de 90 graus entre si e com a mesma distância entre um átomo e outro. O quartzo apresenta sistema cristalográfico trigonal, tem algumas literaturas que tratam como hexagonal também. O trigonal é uma subdivisão do hexagonal, mas em algumas outras literaturas mais recentes tem tratado como trigonal. Moscovita, moscovita pode ser redigida de duas formas, tá? Moscovita com U ou moscovita com O, a segunda letra, que é um tipo de mica, é um sistema monoclínico. E ainda outros exemplos aqui, nós temos o rutilo, que é tetragonal, topázio. Topázio, esse aqui, qual que é a dureza do topázio? Alguém lembra? Lá na escala de dureza de Mohs, topázio, 8, ok, perfeito. Topázio tem o sistema ortorrômbico, rhodonita. Sistema triclínico e berilo, sistema hexagonal. Tá? Então, novamente, o hábito cristalino, o sistema cristalográfico, é a forma com que os átomos se organizam. Quando o mineral quando o mineral apresenta um cristal grande, né, macroscópico, tipo aqui o exemplo do berilo, a gente consegue perceber a olho nu o sistema hexagonal, o sistema aqui do berilo hexagonal. Mas dependendo da forma que o mineral está, do tamanho, né, principalmente do tamanho, é difícil da gente perceber esse sistema cristalográfico a olho nu. Então, mas ele é na identificação dos minerais e também ele pode ser microscopicamente, ele é muito útil para auxiliar na identificação dos minerais. Ok? Alguma dúvida até então? Temos umas últimas que nos auxiliam também, a efervescência. Alguns minerais sofrem efervescência quando encontram um outro componente químico. Por exemplo, a calcita, HCO3, quando em contato com o ácido clorídrico, sofre efervescência, como mostra nessa. Então, isso é muito utilizado na ação de alguns tipos de calcário. Calcário é uma rocha formada basicamente por calcita. Alguns do tipo de calcário, ele pode ter efervescência. Então, pingando uma gotinha de ácido clorídrico causa efervescência e isso pode auxiliar na identificação da rocha de alguns tipos de calcário. A calcita sofre efervescência quando em contato com ácido clorídrico. E também óxidos de manganês, quando em contato com o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, também causa efervescência. Vocês podem ver aqui o tanto de bolhas saindo desses óxidos de manganês num becker com H2O2. Então, isso também auxilia na identificação de alguns componentes, de alguns minerais, de rochas, e por aí vai. Uma outra propriedade que nos auxilia na identificação é o magnetismo. A gente comentou um pouquinho lá, quando mostramos a magnetita. O nome magnetita é justamente por suas propriedades magnéticas. Ela é atraída pelo ímã. Lá, quando falando sobre traço, nós comentamos que, para diferenciar hematita e magnetita, o traço auxilia bastante, mas o magnetismo também pode auxiliar. Eu fiz um vídeo que mostra justamente o efeito do ímã em contato com a hematita e com a magnetita.
Então, para vocês verem, ó, isso é um ímã sendo atraído aí pelo chaveiro. Quando a gente pega uma hematita, essa hematita não tem atração magnética. Como eu comentei anteriormente, a hematita nem sempre tem atração magnética. Na maioria dos casos não tem. Já a magnetita tem uma atração extremamente forte ao ímã. Tá? Então, é algo fácil de ser utilizado, uma propriedade fácil de ser utilizada para separação de hematita e magnetita, ou para identificação direta de uma magnetita, caso alguém tenha dúvida. Ok? E ainda temos uma outra chamada fluorescência. Também auxilia na identificação de alguns minerais. Alguns minerais, quando sob luz ultravioleta, por exemplo, de cor, e apresentam uma cor específica. A calcita, quando sob luz ultravioleta, fica com esse róseo, lilás, roxo. Então, também auxilia na identificação caso de luz ultravioleta disponível. E a willemita, mais raro do que os que a gente vem comentando, em luz natural tem esse aspecto, em luz violeta tem essa cor esverdeada. Então, também auxilia a identificação. A fluorescência é uma outra propriedade que alguns minerais possuem. Nem todos mudam de cor sob luz ultravioleta. Alguns sim, e nesse caso esses podem ser facilmente identificados com o auxílio da luz ultravioleta. Então, recapitulando, da primeira aula prática sobre propriedades dos minerais, nós falamos de dureza, brilho, clivagem, fratura. Hoje vimos fluorescência, magnetismo, efervescência, hábito cristalino, cor, traço e peso específico. Essas são propriedades que nos auxiliam na identificação, tem algumas outras também, mas tipo propriedades organolépticas, tem minerais que apresentam um certo sabor, tem alguns que têm um cheiro específico, isso também auxilia na identificação. Então, as que a gente viu são as mais básicas, talvez as mais fáceis de utilizarmos para nos auxiliar a identificação, na identificação de minerais. Certo? Alguma dúvida?